Dividir os filhos um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Isso já foi objeto de muita briga, de muita discussão por parte dos famosos, né? Com certeza, né? Porque a gente sabe como é ruidosa a separação entre as celebridades. Vamos conferir agora quais os artistas, Olga, que optaram pela guarda compartilhada e aqueles que, infelizmente, travaram na justiça uma briga pela guarda dos filhos. Vamos lá, vamos conferir. A frase seria: até que a morte os separe para determinar a duração de um casamento. Mas como nem tudo é regra, não há separação sem um mínimo de turbulência. Para os ex-casais e agora rivais, é preciso ao menos boas maneiras, ainda mais se dessa união tenha nascido um filho. Entre os famosos, a boa conduta fez com que a atriz Nive Stelman, divorciada do ator Mário Frias, convivesse numa boa com o ex. Essa harmonia tem como responsável o filho. Os dois dividem a guarda do menino desde que se separaram. Mas nem tudo foi flores na separação do jornalista Pedro Bial com a atriz Júlia Gunn. Os dois travaram durante anos uma disputa para definir a guarda do filho. Esta competição teve um final feliz com a guarda compartilhada do garoto. Giovanna Tonelli e Murilo Benício, depois de separados, dividem a responsabilidade de criar um lindo menino. O ator até tentou ter mais tempo com o filho, mas não conseguiu. O pequenino dorme com o pai todas as quartas e um fim de semana a cada 15 dias. A separação do ator Fábio Assunção com a empresária de eventos Priscila Burgonov também foi amigável. O ator tem a guarda compartilhada do filho de 5 anos. A boa convivência entre pai, filho e ex-mulher pôde ser conferida nas férias de janeiro. Fábio passou 2 semanas com o filho na Flórida. Mas nem todos os desfechos na separação de famosos acabam com um final feliz. O álcool e as drogas tiraram de Vera Fischer a guarda do único herdeiro da união dela com o ator Felipe Camargo. Após muito sofrimento e conformismo, a atriz aceitou a decisão do juiz. E para finalizar, Britney Spears, além de não conseguir a guarda compartilhada dos filhos por mau comportamento, ainda perdeu o direito de vê-los após uma crise de histerismo por não querer devolver os filhos para o pai. A verdade é que sofrem todos, né? Principalmente a criança. Principalmente. Porque apesar dos artistas, né, tentarem preservar os filhos, é impossível que eles não sintam o clima de tensão entre o pai e a mãe. Né? Porque não tem convivência. O pai chega até a porta, a criança é entregue por uma babá ou por um segurança, aí o pai vai, volta, quer dizer, pai e mãe não conversam, não interagem. No caso, quando os pais viram inimigos, realmente, não há como, né? O que acontece? Pai e mãe não se veem e às vezes fica, o que é terrível, né? A questão de o pai mandar recado pelo filho, né? Ou a mãe, tanto faz, ou vice-versa. E, novamente, estoura na mão da criança, né? E como a gente vai falar da guarda compartilhada, gente, hoje com convidados aqui no programa, segundo pesquisas realizadas pelo IBGE, os números de divórcios aumentam em média 7% todo ano. E esses separados, onde quem sai perdendo com essas separações, a gente já falou, são os filhos. Afinal de contas, com quem eles devem ficar? Sempre vem a pergunta, né? Quando o casamento acaba, eles vão ficar com quem? Com o pai ou com a mãe? Veja. O triste fim de uma história que começou com um sim e muito amor. Depois vieram 1, 2, 3 filhos. Em seguida, as crises, brigas, os desentendimentos e a separação. Mesmo não acontecendo sempre nesta ordem, esta é a fórmula de muitas histórias de casais que acabam não tendo sucesso no relacionamento. No meio de tudo isso, ficam as crianças. Elas saem perdendo, passam a conviver menos com o pai ou com a mãe. E quando isso acontece, com quem os filhos devem ficar? Segundo dados do IBGE, em 2006 o número de divórcios cresceu 7,7% em relação ao ano anterior. O mesmo instituto também revelou que em 91% das separações, a guarda dos filhos fica com a mãe.
Por muito tempo no Brasil, adotou-se a tradicional tendência de conceder a guarda a um dos genitores, onde geralmente a preferência era dada à mãe. Restava ao pai os direitos de visitas nos moldes de finais de semanas alternados. Uma realidade que vem mudando ao longo dos últimos anos. Mudanças no comportamento do homem e da mulher moderna fez surgir a guarda compartilhada. Um acordo ainda não previsto em lei, onde o pai e a mãe têm os mesmos direitos sobre seus filhos. Ano passado, o IBGE revelou que o número de mulheres chefes de família cresceu 79%. Em 1996, elas eram 10 milhões. Em 2006, elas já passam das 18 milhões. Mulheres que conquistaram o mercado de trabalho e acabaram se transformando na figura provedora da família. Por outro lado, seus maridos passaram a ficar em casa cuidando dos filhos, como revela um outro estudo feito pelo IBGE, onde 50% dos homens admitiram que parariam de trabalhar para cuidar dos filhos e da casa. 70% dos entrevistados também declararam que realizam tarefas domésticas. Estes números mostram as mudanças nas relações entre a figura paterna e os filhos, fato que reflete na hora de decidir com quem as crianças devem ficar quando seus pais se separam. O que é guarda compartilhada? A guarda compartilhada é definida como aquela em que os pais dividem a convivência com a criança, decidem juntos questões relacionadas à educação e ao ensino formal, respondem igualmente pela criança, acabam com os famigerados dias e horas marcados de visita, em alguns casos até alternam a convivência com a criança, que passa a viver nas duas casas em períodos mais ou menos iguais. Em outubro do ano passado, o Senado Federal aprovou o projeto de lei que inclui no Código Civil a guarda compartilhada de filhos de pais separados. Hoje, o Código Civil estabelece apenas a guarda unilateral, na qual o filho fica com a mãe ou o pai no caso de separação. O projeto ainda precisa ser votado pela Câmara dos Deputados antes de virar lei. Estou aqui. Estava vendo a matéria, prestando atenção. É um assunto muito delicado. Eu recebo para falar sobre esse assunto o Rodrigo Dias, que tem tudo a ver com guarda compartilhada, né? Bom dia, você que é fundador do movimento Pais para Sempre. E, aliás, a gente já teve a oportunidade de conversar outras vezes, né? Logo no início da nossa luta, Logo no início, né? Obrigada por ter vindo. Obrigado. A doutora Tamara Brockhausen, que é psicóloga, é a favor da guarda compartilhada. E aqui o doutor Henrique Nelson Calandra, que é desembargador e foi durante 10 anos juiz da Vara de Família, então sabe muito bem deste assunto. Inicialmente, obrigada por terem vindo, tá? Por que o senhor é contra? O que eu coloco é que não basta... Escrever uma lei não soluciona absolutamente nada. E quando nós falamos de Brasil, nós falamos de um país imenso, com realidades muito distintas. Falar em guarda compartilhada na população urbana, nos grandes centros, para as pessoas de classe A, B, até C, funciona. Mas quando você vai, por exemplo, para um norte do país, onde muitas vezes o que se separa mora a 30 horas de barco. Então o senhor quer dizer que, como nós vivemos num país tão grande, a guarda compartilhada pode ser legal aqui, funcionar bem ali, acolá, mas ali não. Inclusive, nós temos um VT que nós vamos ver agora, de uma família que vive muito bem essa guarda compartilhada. Mesmo não sendo lei, não sendo, né, obrigatório, aquela coisa assim, não, agora é isso, é acordo, discussão. Eu e você vamos sentar, vamos conversar e vamos acertar isso. Vamos dar uma olhada. Roberto e Renata se conheceram há 12 anos. A paixão foi fulminante e 6 meses depois já moravam juntos. A união resultou em 2 filhos, Pedro e Maria Eduarda. Então, a gente se conheceu, a gente começou a namorar. A gente se conheceu no clube, também fui trabalhar com ele. Daí, uns 6 meses mais ou menos, a gente estava morando junto. Mais um pouco eu fiquei grávida do Pedro. Aí veio a Maria Eduarda e a gente ficou junto uns 6 anos, depois a gente se separou. Mas, há 6 anos, o casamento chegou ao fim. Então, a separação, eu acho que ela aconteceu porque era muito nova, um pouco imatura, a gente discutia um pouco, faltou um pouco de maturidade para segurar o casamento. Acho que hoje em dia tem pouca tolerância nos casais,
Mas, assim, a gente ficou amigo, foi uma boa separação, foi um pouco tumultuada como toda separação, mas a gente conseguiu ficar amigo, né? A grande preocupação do casal depois da separação era o bem-estar das crianças e resolveram estabelecer algumas regras. No começo, quando a gente separou, a nossa maior preocupação na separação era como as crianças iam ficar, porque eles eram pequenos, né? Maria Eduarda tinha 2 anos, então assim, bem pequenos. E ele tinha preocupação de sair de casa e perder esse contato, essa intimidade que tem justamente por eles serem pequenos. É uma coisa que se você não vê mais, pode perder. E ele tinha esse medo comigo porque nunca a gente tinha se separado, não sabia como ia ser. E eu tinha o medo também dele sair e demorar para ver as crianças, perder a intimidade, as crianças terem falta. Porque a criança, quando o pai sai de casa, ela pensa que não vai voltar mais. Não entende, né? Mas aí, conforme a necessidade vinha acontecendo, ele com saudades ou as crianças, a gente foi adaptando isso. Então, no começo era assim, ele queria ver, ele podia vir ver quando ele quisesse. E se as crianças tivessem saudade, eu quero ligar para meu pai, quero ver meu pai, pode ver. Só que isso aconteceu que as crianças começaram a se sentir assim com a responsabilidade de escolher. Hoje eu posso estar com meu pai, com a minha mãe, com quem eu vou ficar. E um dia que o Pedro chorou, que ele queria estar com os dois, e que ele queria ir para lá e queria ficar em casa também, a gente achou melhor estipular um dia. Olha, então toda quinta-feira você fica no papai, um fim de semana com a mãe, um fim de semana com ele. E claro, se tiver vontade de ver outro dia, pode. Às vezes tem aniversário de família, festa, enfim, qualquer coisa que tem, sai do dia. Mas a gente estipulou o dia só para eles não terem a responsabilidade, porque não vai lá, então parece que não quer ver o pai. Tá lá, parece que não quer ficar com a mãe. Então a gente colocando um dia, a gente tirou deles a escolha, a gente estipulou. Mas sempre com a liberdade de tanto eles, como o Roberto, como eu, de falar, não, agora eu quero ficar, ele não, eu quero ver. Tem fim de semana que a gente troca por motivo de festa de família. Então a gente foi adequando conforme eles tinham a necessidade, as datas. A gente não estava acostumado, aí vinha a data de escola, dia de mãe, dia dos pais. Então essas coisas foram fazendo a gente arrumar o calendário, o dia a dia deles. O que o casal pratica informalmente é chamado de guarda compartilhada e pode virar lei no Brasil. Um projeto foi aprovado pelo Senado no ano passado e aguarda nova votação na Câmara dos Deputados. Então, a gente compartilha, outro dia que disseram pra gente que a gente compartilha, porque até então a gente vai vivendo o dia a dia e vai deixando as coisas acontecerem. Aí fala, vamos falar sobre guarda compartilhada, vamos. Se isso é guarda compartilhada, que bom, estamos começando, mas... Os dois dividem toda a responsabilidade e decisões sobre a vida dos filhos. Reunião a gente procura ir, quase todas a gente vai junto. Só quando ele realmente não pode ir, ele tem alguma coisa no fórum que ele não pode ir, senão ele vai na maioria das reuniões, ele vai comigo. O inglês foi agora que a gente acabou de decidir que ele ia entrar, mas assim, uma psicóloga, uma terapeuta, alguma coisa a gente decide junto. Tem uma terapeuta que o Pedro vai de vez em quando, ele vai na reunião, eu vou na reunião, a gente vai junto, vai separado, vai de todo jeito. Eu entendi a sua pergunta, então assim, eu pego um pouco no pé dele, negócio de escola. Agora é mais tranquilo, mas no começo eu falava, Rô, você tem que ver a agenda deles, porque eles estão aí, que nem se eles estivessem aqui. Então você tem que olhar a agenda que nem eu faço, da escola. Agora ele já pegou o ritmo. Mas no começo teve isso, né? Eu explicando para ele, porque ele não tinha essa noção. Isso é mãe que faz, né? Quer dizer, eles estão aí, não dá para você ficar sem olhar a agenda de quinta até segunda. Você tem que olhar a agenda da escola e tal. Ele pega um pouco no meu pé, negócio de, olha, não deixa faltar, não amolece. Se eles pedirem para faltar, você não deixa. Então a gente tem um pouco essa troca assim. É porque eles sabem que eles se aproveitam, que eles não são bobos. Então, o pai não deixa uma coisa que a mãe deixa, ele aproveita. Sandra Vilela, advogada especialista em direitos de família, explica o que é guarda compartilhada aos olhos da lei. A utilização da guarda compartilhada nos últimos 7 anos tem crescido bastante no Brasil. Tanto o casal que resolve fazer essa guarda compartilhada de uma forma informal, como aquele casal que pede ao Poder Judiciário, através de um acordo de vontade entre as partes, para que seja homologada essa guarda compartilhada. A guarda compartilhada é quando o casal separado continua unido, tanto nas principais decisões da vida do filho, como para educar essa criança e para conviver com essa criança. E essa guarda compartilhada nada mais é do que a sociedade fazendo com que na separação o casal continue sendo unido, porque o pai hoje participa efetivamente da vida da educação do filho. Nós temos um projeto de lei que está em tramitação e a partir do momento que esse projeto de lei venha a ser aprovado,
Os casais que vierem ao Poder Judiciário e peçam essa guarda compartilhada em litígio, o juiz vai ter a obrigatoriedade de fazer este arranjo de guarda compartilhada. Ou seja, mesmo que o casal não tenha um acordo de como vai funcionar essa guarda compartilhada, o juiz vai decidir por esse casal como será a guarda compartilhada. Mas, para ela, a guarda compartilhada é muito mais uma questão cultural. Na verdade, a guarda compartilhada é uma questão cultural, acima de tudo. Então, hoje, nós temos vários casais que fazem a guarda compartilhada e nem sabem que isso tem um nome de guarda compartilhada. Então, é uma questão cultural. Nós temos na nossa cultura aquela história de que a pessoa se separa e a criança vai viver com um genitor e o outro vai cuidar a cada 15 dias. Então, isso é uma questão cultural. Quem diz que esse é o melhor arranjo? Este não é o melhor arranjo para nenhum dos membros da família. Então, é uma questão cultural e que o projeto de lei vai socorrer aquelas pessoas que não têm o bom senso hoje de buscar o que é melhor para a família. Olha, em direito de família, não só em questão de guarda de filho, não vai ser a lei dura que vai resolver a vida dessa família, a vida deste casal. Então, hoje, o Tribunal de Justiça de São Paulo mesmo, já percebendo isso, independente da existência de lei ou não, já está montando em vários fóruns uma coisa chamada mediação, que nada mais é do que a colocação de um mediador para que esse casal consiga restabelecer um diálogo e eles mesmos encontrarem os seus melhores arranjos. Porque isso faz com que a decisão da justiça venha a ser um pouco mais humana. E você não usa aquela coisa da letra fria da lei, porque a letra fria da lei, ela pode errar e ela vai destruir uma família. Então, em direito de família, você não consegue fazer da mesma forma que é um processo em outra área do direito, né? Não dá para você usar aquela mesma lógica, onde vai ter um ganhador e um perdedor. Ou nós vamos ter 2 ganhadores, ou nós vamos ter 2 perdedores sempre. Renata e Roberto acreditam que a guarda compartilhada só funciona se há respeito entre o casal. Eu acho que a guarda compartilhada funciona, principalmente no nosso caso, eu acho que é por isso, porque a gente respeita a vontade das crianças e se respeita também. A gente se respeita mais agora do que quando a gente era casado, porque não tem mais aquela intimidade de brigar, então a gente procura ser mais até amável do que antes na hora de conversar, né, para não brigar. Então a gente tem que ter respeito com as crianças e com a gente. Pensar neles, sempre pensar neles em primeiro lugar, e como eu e ele, a gente pensa dessa mesma maneira, deu certo. Entendeu? Porque às vezes tem alguma coisa errada, às vezes a gente briga por eles. Então, quem tá por perto fala, que legal, né? Vocês brigam para ficar com os filhos. Porque tem gente que fala, não, você fica, é Natal, é Carnaval. Não, a gente sempre quer ficar com os filhos, sabe? Sempre. Então, a gente só entra em acordo para dividir bem. Não, então você fica esse feriado, então tá, o próximo feriado eu vou ficar. E eu acho que dá certo por isso. E ele entende quando eu preciso ficar com as crianças, eu entendo quando ele precisa, e ele entende quando as crianças estão precisando de uma outra casa, nem que seja da avó. Né? Não, tudo bem, essa vez quer ficar com a avó, então fica com a avó. Então, para funcionar, tem que ter respeito entre os pais e com os filhos. Tá aí um exemplo de um casal consciente dos seus deveres, das suas obrigações e responsabilidades, mas é um assunto muito sério que muitas vezes machuca e envolve, aliás, uma família inteira, porque às vezes não é somente a palavra do pai, da mãe, mas aí vem a sogra, sogro, cunhada, todo mundo se acha no direito de discutir esse assunto. Né, doutora Tamara, a senhora como psicóloga, com certeza a convivência com toda a família é muito importante, avós, tios, primos, né? Exatamente. Eu tenho um posicionamento a respeito da regulamentação da guarda compartilhada, né? Mas assim, não que ela deva ser colocada em todos os casos, né? Nós temos alguns casos que não são indicados, né? Nós temos a síndrome da alienação parental, nós temos os casos de violência doméstica, que é indicado aí uma guarda única no caso, né? Mas o que acontece, para além até das questões psicológicas do que acontece nos tipos de guardas, nós temos uma questão social. Né? O que acontece é o seguinte, né? Quando a gente tem atribuição de guarda única, né? O guardião, né? A pessoa que tem a guarda física da criança, acaba sentindo que tem a posse da criança, né? Então, assim, existe uma supremacia do guardião em relação ao não guardião. É o poder. Exatamente. E muitas vezes acabando influenciando no poder familiar do outro, né? E o que advém disso são coisas graves, né? Então, nesse sentido que eu sou a favor da guarda compartilhada, né? Numa tentativa aí de estar
colocando em igualdade o poder de pai e mãe, de homem e mulher, porque afinal de contas a mulher entrou no mercado de trabalho na década de 50 com tudo, e hoje em dia o homem está tentando reassumir seus valores paternais, né, e se aproximar do seu filho, e ter mais contato com o seu filho, e né? cada caso é um que caso. Assim, muitas pessoas são a favor da guarda compartilhada quando o par parental moram próximos ou no mesmo município, né? Mas acredito que isso, perto do que a lei propõe, né? A lei de colocar uma guarda compartilhada, eu acho que essa questão é apenas um detalhe, porque é muito grandioso a questão da guarda compartilhada. Além do mais, nós temos o seguinte: o guardião, ele tem o direito de se mudar de cidade, de bairro, só avisando o não guardião, né? Inclusive de país, muitas vezes, né? E aí eu pergunto, que direito é esse? Muito bem. A senhora tem algum contato que queira deixar para alguém que queira tirar alguma dúvida com relação também a Tem esse meu assunto? e-mail, Tamara Hausen, Hausen, de nada, @hotmail.com. Muito bem. E doutor Henrique, alguém que queira se aconselhar também com o senhor, tem algum e-mail, algum contato? Nós como juízes não podemos aconselhar, mas o nosso Fórum Civil Central tem um setor de mediação e conciliação que atende a todos os casais que queiram uma orientação. Nós temos uma ouvidoria no Tribunal de Justiça que também atende a todos os casos. Queria dizer que eu não sou contrário à guarda compartilhada, à discussão do tema. O que é preciso entender é que guarda compartilhada é compartilhamento, sobretudo, de obrigações, não de direitos, não é? Não só de direitos, né? Peço às pessoas que participem desse debate, não é? E olhar para a criança, que sempre acaba esquecida nesse conflito entre os pais, é a visão que deve ter a sociedade, não só o juiz. A prioridade deve ser a criança. Exatamente. Obrigada a todos por terem vindo, tá? Um bom dia. Obrigado. Seria muito bom se não houvessem separações, né? Se não nos separássemos, se a família fosse ainda como lá no tempo que foi a minha família, meus avós, meus pais. Era uma coisa bacana, sabe? Aquela coisa de juntar todo mundo. Mas, enfim, os tempos mudaram. Nós, mulheres, saímos em busca de trabalho, de prover também essa família que hoje é sustentada. Quantos milhões de lares brasileiros são sustentados pela própria mulher, né? Enfim, mudou tudo e continua num ritmo alucinado de mudança. E temos de nos adaptando a esse outro tempo, né?